de umas parentes que eu tinha lá. E voltei a Campinas. Campinas, retornei além de Uberlândia, fui até Araguari. Também em Araguari, atendendo a insistentes pedidos, voltei para Campinas, depois de 2 meses. Depois de Campinas, eu voltei, aí ingressei no tiro de guerra de Campinas. Mas eu tinha um comportamento tão significativo, tão excelente, que eu fui expulso do tiro de guerra. Fui terminá-lo em Araçatuba. E lá ingressei na Rádio Cultura de Araçatuba e até me tornei o orador da turma, naquele ano de 42. Por que você foi escolhido orador da turma? Não sei, talvez por eu ser o locutor da cidade, né? Fizeram com que eu me tornasse, me elegeram o orador da turma. Eu tenho muitas saudades de Araçatuba dessa época, principalmente daquele instrutor chamado Sargento Gonçalves. E aí você foi para São José do Rio Preto? Ah, já estamos em 43, eu fui, em 1943, fui para São José do Rio Preto. Fiquei lá 6 meses, voltei a Campinas, retornei a Rio Preto, fiquei mais 6 meses. E finalzinho de 1944 para 45, eu já estava aqui em São Paulo. E veio para São Paulo sozinho? Eu vim para São Paulo sozinho. Com quantos anos? Aí eu já estava com 22 anos. Foi trabalhar na Rádio Cultura? Eu fui tentar a Rádio Cultura, que nessa época estava formando um elenco de radioteatro, e eu tive a petulância de me candidatar a galã de radionovela. Conseguiu? Ah, se eu consegui. É que não havia gongo naquela época para teste. Eu fiz um teste que foi transmitido no ar, mas foi um fracasso terrível como radiator, né? Foi quando o Roberto Corto Real, a quem eu devo muito, é uma criatura que jamais eu poderei esquecer na minha vida, enquanto eu estiver no rádio ou fora dele, tanto quanto ele ajudou. Aí o Roberto achou ruim, até com a direção do radioteatro, onde já se viu. Moraes Sarmento não é nada de novela, de radioteatro. Sarmento é música. Sarmento, você quer trabalhar comigo na discoteca? Ah, eu não queria discoteca. Se me desse um lugar de porteiro da rádio, que por sinal usava uma farda muito bonita, eu ia ser o porteiro fardado da emissora, na Rádio Cultura, na Avenida São João. Mas na discoteca eu desenvolvi aquilo que eu queria, que era lidar com música, lidar com discos. E foi através dessa atividade que eu cheguei um dia, quando o Roberto veio me dizer que faltou um locutor do horário. E, Sarmento, vai para o microfone que chegou o seu dia. Ah, parecia que eu tinha recebido o ganho sozinho, o primeiro prêmio da Loteria Federal. Era o ano de? 1940, meados de 45. Eu fui substituir o locutor Ferreira Moisés, que ficou doente, eu fui substituí-lo. Isso faz quantos anos? Ah, minha filha, quantos anos? 45. Já estamos em 97. Mas a verdade é que naquela época, na Rádio Cultura ainda, em substituindo o Ferreira Moisés, na verdade eu tinha uma certa prática de programas assim de auditório, porque quando eu era locutor, em 1938, isso antes da Rádio Janela, eu já era locutor de um serviço de alto-falante no Jardim Carlos Gomes, em Campinas, e aos sábados e domingos havia uma programação ao ar livre, onde era transmitido o programa com vários artistas, programas de calouros, num palanque montado numa grande quermesse. E eu então adquiri essa prática de lidar com o público, de lidar com os artistas. Então surgiu um programa na Rádio Cultura, conforme eu estava dizendo, chamado Cirquinho do Simplício. E me convidaram, a direção da rádio me convidou para que eu fosse o animador desse Cirquinho do Simplício.
Vamos lembrar um pouco do Cirquinho do Simplício e de como ele movimentava fãs. O Cirquinho do Simplício era feito no auditório da Rádio Cultura, mas era um programa de uma audiência tão grande, mas tão grande, que era comum, às vezes, mesmo no meio da semana, a Rádio Cultura necessitava chamar a Rádio Patrulha para conter a multidão que queria entrar no auditório. O auditório era pequeno, mas havia fila que dava a volta da Cultura pelo Lago do Aroche, saía na Maria Tereza, voltava a São João. Era uma circular de milhares de pessoas que queriam assistir ao programa. Foi realmente uma marca na história do rádio paulistano, o famoso Cirquinho do Simplício, principalmente depois que o Manuel de Nóbrega passou a integrar o grande cast daquela época. Você se lembra de outros nomes do elenco daquela época? Além do Simplício, havia o Ronald Golias, também chegou a participar do Cirquinho do Simplício. A Raquel Martins, que era uma artista fabulosa, já tinha aquela prática de teatro, né? Um elenco de astros, de estrelas, porque ali eu aprendi o que era verdadeiramente o rádio naquela época, de 45. Uma emissora como a Rádio Cultura, por exemplo, ela tinha um elenco de comediantes, um elenco de radioteatro, um conjunto regional, que era dirigido pelo Zé da Pinta, um violonista. Duas fabulosas orquestras. A orquestra do Walter Guilherme, que foi um famoso pianista, que era o chefe da orquestra. A orquestra também dirigida por um músico que pertencia à Força Pública. Então eram duas orquestras de jazz. Além de uma orquestra sinfônica, dirigida pelo maestro Franz Schmidt e o Zico Mazagão. Era uma coisa, o rádio dessa época era uma das coisas mais fabulosas que a gente pode comentar, sentindo, evidentemente, de uma forma de uma grandiosidade fabulosa, de uma grande saudade. E a roupa com a qual você se apresentava? Bom, terno e gravata mesmo. Aliás, naquela época, principalmente na Rádio Cultura, o locutor, para apresentar os programas noturnos da emissora, ele vestia o smoking e a locutora vestia um vestido longo mesmo, chamado habillé, como se dizia na época, né? A Cultura era considerada o palácio do rádio. Era uma estação realmente charmosa e muito querida pela população. Mas depois você saiu e foi para a Rádio Cosmos. Rádio Cosmos. Mas antes, desculpe fazer aqui um parênteses. Depois, para você sentir a grandiosidade da programação e o porquê daquela multidão, é que após o Cirquinho do Simplício vinha o programa do Nhô Totico. Nhô Totico foi fabuloso. Foi o humorista mais fabuloso a que eu convivi até hoje. Porque o Nhô Totico, através do humorismo, era um humorista que pregava a educação cívica e moral, mesmo com as graças e com os personagens que ele criava. E depois da Rádio Cultura, eu fui trabalhar ainda com o Roberto Corte Real na antiga Rádio Cosmos, que estava numa situação periclitante, no apogeu da lona, né? Como se diz hoje. Tinha despedido também um elenco de radioteatro, a orquestra do maestro Peruzzi, humoristas, tanta gente. E o Corte Real insistia para que eu trabalhasse na estação, dizendo ao Bacará, o dono da rádio, mas para nós o Flamengo trabalha de graça, Bacará. Quer dizer, aí eu entrei e disse, não, de graça não, a pensão está paga por mais uns 15 dias. Agora e depois desses 15 dias, como é que vai ser? Bom, resultado, me botaram na rua. Um mês depois, quer dizer, de graça, eu era caro. A Cosmos, que hoje é Rádio América, hoje é foi América. Apenas um trampolim, porque em seguida você foi para Tupi de São Paulo. Da Rádio Cosmos, que depois passou a ser Rádio América, fui para a Rádio Tupi. A Rádio Tupi no Sumaré. Mas lá eu fiquei pouco tempo, porque eu fui vítima
de um dos diretores daquela emissora, que aliás dezenas de artistas, locutores, etc., foram